Lição de domingo. Criação, uma expressão de amor. Quando olhamos em nossa volta, nós vemos na criação de Deus, tanto na relação da natureza também como a questão da humana, nós vemos uma mensagem que muitas vezes nos deixa algumas perguntas em nossa mente. E uma delas é em relação ao bem e ao mal. Pois nós vemos esta relação, esta mensagem, essa relação muito junta em relação a esses dois pontos antagônicos, que em relação ao bem e ao mal. A lição até colocou aqui um exemplo em relação à rosa, ela é uma flor muito bonita, mas temos que ter cuidado, pois ela tem espinhos e ao nós pegarmos ela pode então ali nos machucar em relação ali aos espinhos que ela tem. Isso demonstra que até mesmo hoje em dia a criação de Deus, ela exala, ela também tem partes que é consequência de um pecado, é consequência do mal. Isso faz nos pensar muitas vezes, e o mundo tende a pensar isso, que Deus ele não é 100% bom e que Satanás não é 100% mal. Em algum determinado momento da história, o mal tem um pouquinho de bem e o bem tem um pouquinho de mal. Este pensamento tem levado muitas pessoas a ir contra ao pensamento bíblico, ir longe dos caminhos de Deus. Esse é o pensamento da nova era em relação à condição do ser humano. Mas quando a gente olha aqui na lição de hoje, nós vemos algo completamente diferente. E nós vemos aqui em relação ao fato da criação de Deus, e a lição também deu um exemplo em relação ao homem, ao dono do campo que saiu então para semear, e ele pega ali sementes boas e planta, mas no momento em que ele foi colher, ele viu que tinha ali também joio no meio do trigo. E ele faz ali uma pergunta e diz o seguinte: mas da onde vem esse joio, essa semente ruim, sendo que não fui eu que a plantei? E os seus trabalhadores dizem: mas o inimigo fez isso. Realmente, o inimigo tem feito muitas coisas durante todo este período da raça humana. E isso vem para desvirtuar a criação divina. Quando nós olhamos na parte final da lição de hoje, nós vemos alguns fatos. E esses fatos precisam ser bem definidos na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, para que nós possamos olhar o caráter de Deus como ele realmente é. Assim como nós vimos na lição de ontem, dizemos que nós temos que ir na Bíblia para encontrar respostas para a nossa origem. E ali vimos primeiramente que Deus ele é amor. Cristo é 100% amor. Ele é a expressão deste amor. Ele é a parte fundamental da tua natureza própria. O segundo ponto é que a expressão do amor, ele também tem a expressão da justiça, ou seja, é o amor na prática. E o terceiro ponto ali, que a lição coloca aqui, é que o amor de Deus, além na sua expressão ali, ele não pode ser o originador do pecado, o qual opõe diretamente o próprio caráter divino. Ou seja, não tem como vir mal de um ser 100% bom. Desta forma, definindo esses pontos, a partir de amanhã nós vamos começar a entender a origem do mal na raça humana, que a gente tem biblicamente falando, mas consequentemente em toda a criação de Deus. Pois precisamos definir que Deus não tem parte com o mal. Deus não tem participação nenhuma com o mal. Ele é 100% bom. Este é o seu caráter. Desta maneira, então, a gente finaliza o nosso estudo de hoje. Curvemos a nossa fronte. Grandioso Deus, amável Pai. Sabemos que o Senhor é bondoso para conosco e bondoso a todo tempo. Por esse motivo, Pai, pedimos que o Senhor permaneça em nossas vidas, nos dando a Tua paz, nos dando o Teu entendimento, para que possamos
realmente conhecer o teu caráter, para que possamos logo depois expressá-lo em nossa vida. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.